Um outro levantamento do Estadão informa que em 2019 o Congresso alterou vetos do presidente Jair Bolsonaro em quase 30% dos projetos barrados total ou parcialmente pelo chefe do executivo. Em números absolutos, o presidente já acumula, nesse primeiro ano, uma quantidade maior de vetos do que Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff juntos. Na última semana, o presidente tentou justificar a sanção do pacote anticrime. Abro aspas. Na elaboração de leis, quem dá a última palavra sempre é o Congresso, derrubando possíveis vetos. Já quando sancionou o juiz das garantias, Bolsonaro disse: "Não posso dizer sempre não ao parlamento, pois estaria fechando a porta para qualquer entendimento." Bolsonaro não conseguiu manter integralmente os vetos assinados em 17 propostas aprovadas pela Câmara e pelo Senado. Em 6 projetos, o Congresso derrubou o veto integral. Nos demais 11 textos, deputados e senadores retomaram 52 de 333 dispositivos que tinham sido retirados pelo presidente. Constantino. Olha, Vitor, eu acho que até certo ponto é natural uma tensão aí entre executivo e legislativo, ainda mais no Brasil, onde temos um modelo hiperpresidencialista, onde o executivo é também um legislador, muitas vezes, e vive enviando decreto-lei, né? Querendo governar por decreto, e assim não foi o Bolsonaro que inventou, obviamente, e há uma crença muito enraizada no bolsonarismo, ou pelo menos numa ala do bolsonarismo, que flerta cada vez mais com essa saída. Ou seja, encara que o Congresso não representa de fato a população brasileira e de fato tem um ponto porque temos um modelo onde não existe voto distrital, onde os caciques partidários detêm muito poder e tudo mais, então os representantes não falam tanto a língua dos representados, e aí vai lá um presidente que ganha com 57 milhões de votos, muitos assumem automaticamente a ideia, a expectativa de que esse presidente será o todo-poderoso a governar por meio de decretos. E não funciona assim, né? O parlamento tem que ter um poder de veto e, ao mesmo tempo, o presidente precisa sancionar e nesse peso e contrapeso, espera-se que, pelo menos, os excessos, os radicalismos sejam mitigados, né? Eu acho que o presidente pecou, talvez, por um excesso de decretos pouco embasados no início, tentando legislar sem precisar tanto do Congresso, e aí pagou um preço por isso, né? Um dos casos evidentes que vem à mente foi a questão de uma promessa de campanha, que era o desarmamento, né? E ele mandou logo de cara um decreto, né? Onde não havia condições daquilo ali ser aprovado, porque é preciso tramitar pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado e virar projeto de lei. Você não pode mexer numa coisa sensível dessas numa canetada. Então, esse é um exemplo que ilustra a mentalidade desse primeiro ano de governo, que tem uma curva de aprendizado, é natural também, mas que mandou muitos decretos na expectativa de bypassar, de certa forma, o Congresso e encontrou ali um freio, um obstáculo. E como não montou um ministério com base no toma lá da cá, que era a mentalidade vigente até então, também encontrou um pouco mais de má vontade do lado de lá, e isso foi saudável para a democracia, porque aí o parlamento desenvolveu também um protagonismo e uma independência maior, que é fundamental para a democracia. Então eu acho que está tudo certo, isso aí é parte dessa tensão que não desejamos eliminar sob o risco de cair numa espécie de ditadura, do executivo ou que seja do legislativo. É fundamental ter o peso e contrapeso. Sobre a questão do juiz de garantias, a desculpa dada pelo presidente Bolsonaro não foi convincente, né? Ele dizer que não pode confrontar o parlamento o tempo todo não cabe nesse caso, porque aquilo ali foi uma emenda colocada pelo deputado do PSOL, né, o Marcelo Freixo, que comemorou como uma vitória sobre o ministro Moro, né, dizendo que impediria arbítrios e abusos de juízes como o Moro. O ministro Moro gostaria que fosse vetado. Vários parlamentares estavam realmente também achando aquilo ali muito estranho e, para ter um processamento célere no Senado, não resolveram mexer em nada que veio da Câmara, mas contavam, e vários deixaram isso claro, com o veto do presidente, né? Ele vetou 25 itens, a Casa Civil sugeriu 38 vetos, ou seja, não era por causa do juiz de garantia ou não que ele ia se indispor com o parlamento. Então, essa desculpa não colou. É bom o presidente pensar em alguma outra, porque essa decisão de não vetar o juiz de garantia gerou um racha na base bolsonarista e com boa razão. É algo que agradou a esquerda e desagradou a imensa maioria das pessoas que estão ali alinhadas com a bandeira ética e o combate à corrupção e criminalidade
que fazem parte do bolsonarismo. Então, essa desculpa realmente não colou com base nesse argumento. Agora, de fato, o Bolsonaro não pode peitar o Congresso o tempo inteiro, e é uma demanda de gente que cobra pragmatismo, justamente a ideia de articulação maior entre executivo e legislativo. Não quer dizer mala de dinheiro, quer dizer você saber contemporizar, ceder naquilo que não é essencial, porque governar é decidir prioridades e compartilhar poder. Sempre foi assim e é bom que seja. Não queremos um déspota esclarecido. Você, Thaís? Eu discordo um pouco do Constantino quando ele diz que isso é natural, que as coisas estão rolando de maneira saudável e esperada. Primeiro porque é um recorde, né? Como você falou, Brau, esse primeiro ano é uma quantidade maior de vetos do que do governo do Fernando Henrique, Lula e Dilma Rousseff juntos. Então, é uma coisa extraordinária. Depois a gente não pode esquecer que em abril, maio, teve uma crise muito séria no Congresso e na relação entre a Câmara e o presidente. Houve uma certeza, uma convicção da parte de muitos parlamentares de que o Bolsonaro era incapaz de governar. A coisa foi mais grave do que veio à tona e chegou-se perto de uma crise institucional. E a partir dessa crise, dessa quase crise, combinou-se que o parlamento iria assumir a proa, mas especificamente o Rodrigo Maia ia assumir o leme, assumir a proa, ia vetar os excessos presidenciais, rever o conteúdo dos decretos que chegassem do executivo, montaria uma agenda própria pelo Congresso. Então, a meu ver, é isso que está acontecendo. É um parlamentarismo em branco em curso, suave, light, mas é uma forma de vetar aí os excessos presidenciais que eles temiam. E, por outro lado, da parte do Bolsonaro, o governo dele tem uma coisa que oscila entre a preguiça e a incapacidade de dialogar com o Congresso. Como o Constantino falou, eles têm essa prevenção, porque qualquer negociação para eles é um toma lá da cá, é uma sessão, e ao mesmo tempo tem uma incompetência também de articulação, né? Então, por que ele teve que vetar tantas coisas? Porque não se negociou antes, não se conversou antes. E depois dos vetos, por que ele não conseguiu manter os vetos? Porque também não conversou, porque também não quis negociar. Então, tem um misto aí de Congresso querendo tocar o leme, querendo manter a proa, e da parte do governo uma inadequação, uma falta de boa vontade e uma incompetência também. Isso aí vai ficar pior nesse ano, eu imagino, né? Porque com o PSL esfacelado e ele sem a base, as coisas vão ficar complicadas para o governo. Diga, Alain. Bom, vamos lá. Eu acho que algumas reformas, né, apesar desses números bastante elevados de vetos, reformas importantes passaram, né? Reforma da Previdência, MP da Liberdade Econômica, Marco do Saneamento, enfim, entre outras reformas. Agora, essa questão do veto tem muito a ver com o que eu acredito, com o que o Constantino falou, que é uma nova forma de fazer política, né? Quer dizer, ele abandonou o toma lá da cá e isso, evidentemente, tem um preço. O que fica para a lição de casa é que o Bolsonaro, ele precisa, não adianta só ter a pressão popular, se ele quiser passar essas medidas com menos vetos possíveis e depois que não derrubem o veto dele, mas é importante que ele faça um trabalho de base ali com o Congresso Nacional e ele tenha representantes ali do Congresso Nacional e que encapem ali a sua pauta, né? Ele tinha isso com o PSL, muitos ali oportunistas, pegando carona ali na ascensão do Bolsonaro, e hoje, né, essa ferida ela ficou bastante exposta. Então, acho que a lição de casa para o Bolsonaro em 2020 é justamente conseguir ter uma base ali de deputados que votem mais juntamente com ele.